Agora é oficial, o SBT volta a transmitir a Copa do Mundo após 28 anos, em parceria agora com a N Sports. Quantos jogos? Quais jogos poderão ser transmitidos? E como funciona essa cobertura? Você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Alan Simon. Aqui você sabe onde o seu time joga e fica por dentro de tudo do mundo dos direitos de transmissão e da mídia esportiva. E a Copa do Mundo de 2026 vai merecer uma grande cobertura também na mídia esportiva aqui no nosso canal. Então é importante que você deixe o seu like, se inscreva para não perder absolutamente nada desde agora até julho de 2026. E a principal novidade que a gente tem para apresentar nesse vídeo é que agora é oficial. O SBT volta a transmitir a Copa do Mundo na TV aberta depois de um hiato de 28 anos. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso também, mas a informação mais importante é que a emissora chegou a um acordo de sublicenciamento dos direitos com a Live Mode. A Live Mode é a agência que vende os direitos para a FIFA no Brasil, de vários eventos, não apenas a Copa do Mundo, mas recentemente passou a ter para ela os direitos e por isso a Cazé TV é o canal que vai transmitir a Copa inteira, já falamos disso também. Esse acordo não é do SBT com a Live Mode sozinho, tá? Quem vai ajudar o SBT a pagar essa conta é a N Sports. A N Sports é uma marca que já existe no mercado desde 2018 e você vai se lembrar dela com transmissões da Superliga de Vôlei, da Série C do Brasileirão. Era essencialmente um pay-per-view de streaming na internet. Só que em abril de 2025 isso começou a mudar, quando eles foram vendidos para uma outra empresa, a Ola Sports, que agora começou a ver uma nova forma de monetizar, de fazer o conteúdo da N Sports. Por exemplo, eles compraram os direitos de transmissão da Série B do Brasileirão, depois eles colocaram no Desimpedidos como uma parceria entre N Sports e NWB, e aí recentemente a Ola Sports comprou também a NWB, então vale a gente sempre fazer essa menção aqui no canal, a NWB, que é a nossa parceira, o canal Alan Simon é um canal afiliado à NWB Creators. Então, essa é a lógica. O SBT está em parceria com a N Sports para transmitir a Copa do Mundo de 2026. Mas os jogos que o SBT vai transmitir pela apuração do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo também, colunas do Marcel Riso e do Gabriel Wacker, é que o SBT vai transmitir sempre os mesmos jogos que já fazem parte do pacote da Globo. E aí vale a gente voltar no tempo um pouco, porque nem todo mundo que está assistindo a esse vídeo é a galera que acompanha sempre o nosso canal. Então você que não é tão ligado a esse tema, seja bem-vindo também, eu explico para você. A questão é, a Copa do Mundo de 2026, em algum momento, era da Globo por inteiro. 100% dos jogos. Mas a Globo também, em algum momento ali na pandemia, chamou a FIFA e falou: FIFA, seguinte, eu quero pagar menos e eu tenho uma renegociação proposta para você. A Globo e a FIFA chegaram a um acordo, a Globo hoje paga menos do que pagava, não tem mais exclusividade de nada e também não tem mais a Copa completa. Com isso, a Globo ficou apenas com metade do Mundial, depois isso foi ajustado em contratos com cláusulas, chegou a 55 jogos. Como eu expliquei no vídeo das 7 mudanças que vão acontecer, que vão mexer com o futebol na TV em 2026. A Globo, então, terá 55 jogos dos 104 que a Copa do Mundo terá. E a Globo, quando eu falo Globo, é a empresa Globo, tá? Muita gente até hoje está em estado de negação sobre o Sport TV não transmitir 104 jogos, mas é verdade. Está no plano comercial distribuído ao mercado publicitário que o Sport TV também transmitirá 55 jogos e são os mesmos da Globo. Se você não quer acreditar, por exemplo, vai olhar a Copa do Mundo Feminina, como foi em 2023. A Globo transmitiu metade dos jogos no Sport TV, TV aberta só foi com os jogos do Brasil e depois final, né? Alguns outros jogos só, mas o pacote da Globo era de metade das partidas, das transmissões. Então, não é mais assim que a coisa funciona. Beleza. A Live Mode foi nomeada como agência para negociar. Quando eu tinha coluna no All Sport, eu cheguei a noticiar que a Live Mode tinha 2 pacotes para vender no mercado. Um deles era pensado para plataformas de streaming, com os 104 jogos, e o outro pacote ainda seria negociado, mas era pensado para a TV aberta e não tinha um número de jogos definido naquele momento. Então, na prática, foi o que aconteceu. Esse pacote de TV aberta que era negociável, era flexível, foi parar nas mãos do SBT e da N Sports, mas não é só de TV aberta, eu explico já também. E o caso dos 104 jogos,
a Live Mode acabou ficando com ela mesma para transmitir na Cazé TV. Mas o SBT terá 32 jogos que serão os mesmos da Globo. Agora, a gente pode atualizar aquela tela que eu mostrei no vídeo das 7 mudanças para mostrar como vai ficar nessa distribuição. A Globo, e aí entenda-se TV Globo, Sport TV e Globoplay, terá 55 jogos para transmitir, com garantia de todos os jogos da seleção brasileira, além da abertura e da final. O SBT e a N Sports ficam com 32 jogos, garantia da final e também de todos os jogos do Brasil, já que eles também fazem parte do pacote da Globo. E a Cazé TV, agora a gente sabe que além de ter os 104 jogos, de ser o único canal que terá a Copa do Mundo por inteiro, vai ter 49 jogos exclusivos. Além disso, sabemos também que eles vão ter a exclusividade total no YouTube. O SBT, com essa compra, encerra um jejum de 28 anos sem transmitir uma Copa do Mundo. É muito tempo, meus amigos. O Ratinho, por exemplo, chegou no SBT depois da Copa de 98, ele estava na Record ainda. Desde que ele chegou no SBT, não tinha mais Copa do Mundo por lá. O SBT que transmitiu pela primeira vez em 86, num pool com a Record. Record que na época ainda era uma parte do Silvio Santos. Depois, em 1990, 94 e 98, o SBT transmitiu enquanto membro da OTI, a Organização da Televisão Ibero-Americana. Essas histórias eu conto num vídeo que eu subi aqui no canal em 2022, que é História das Copas do Mundo na TV, a história completa até 2022. A última, então, foi com a França campeã, com essa camisa aqui, em 98 contra o Brasil, narração do Silvio Luiz. Já já eu falo um pouquinho mais também sobre a equipe do SBT, mas é muito interessante que a gente veja esse canal voltar a transmitir uma Copa do Mundo. A Record, por exemplo, está até hoje com esse mesmo tabu. Desde 1998 não mostra uma Copa do Mundo. A Band mostrou até 2014, a Rede TV nunca mostrou com esse nome, a Manchete mostrou em 98 também e faliu um ano depois. A TV Cultura mostrou em 82 junto com a TV Globo, né? Foi uma parceria, um pool. E a TV Gazeta de São Paulo em 1978. Então, é bom ver um tabu como esse caindo, o SBT vai poder fazer uma cobertura bem legal, além de poder usar as imagens da Copa do Mundo, né? Não apenas os jogos que eles vão transmitir, mas eles vão ser detentores da Copa do Mundo, ainda mais no momento que eles vão ter um outro canal de TV aberta, que é o SBT News também. Dá pra fazer uma cobertura bem bacana por aí. Aí muita gente fala, mas Alan, são os mesmos jogos da Globo, que graça vai ter? Bom, é um problema em termos de audiência, não adianta achar que vai ganhar da Globo porque não vai. O SBT vai ter menos audiência que a Globo, é assim que acontece sempre. Mas eu volto no tempo, em 1994, quando o SBT transmitiu a Copa do Mundo, numa fase em que a emissora tinha pouco futebol. Eram alguns eventos só, alguns amistosos, Recopa entre São Paulo e Botafogo, Recopa Sul-Americana lá no Japão. A Copa do Mundo de 94 foi o que deu aquela virada de chave no Silvio Santos para ele investir em futebol de novo. E foi da cobertura do Tetra que o Silvio Santos teve a ideia de patrocinar praticamente, né? Porque o SBT não só transmitiu, mas ele fez acontecer a Copa do Brasil de 95. A Copa do Brasil estava com seu futuro ameaçado e se transformou completamente pelo SBT. E foi por causa da Copa. Aí você vai falar, Alan, o que aconteceu? O SBT chegou a dar 20 pontos naquela Copa? Não, não aconteceu nada disso. Inclusive na Copa de 94, o SBT várias vezes preferia transmitir a novela Éramos Seis do que jogos de noite da Copa, como a Globo também fez. Várias partidas eram exclusivas da Band em TV aberta porque a Globo e o SBT preferiam ficar com as suas telenovelas da época. A Globo tinha A Viagem, de muito sucesso, que agora está sendo mostrada de novo, está acabando, não vale a pena ver de novo. O SBT com Éramos Seis, um dos seus maiores sucessos de todos os tempos. Então vamos ver a audiência da final, para ver se o SBT fez esse sucesso todo para o Silvio Santos ficar com tanta vontade de investir em futebol. Eu peguei a imagem de um vídeo que eu fiz aqui no canal há muito tempo já, e praticamente ninguém quis ver, que era das audiências históricas, né? Essa é a final da Copa de 94, Brasil e Itália, no Ibope de São Paulo. A Globo fez 44 pontos, foi vista por 62% dos telespectadores, né, dos televisores ligados naquele horário. A Band com o Luciano do Vale, 15 pontos e 22% de participação sobre os televisores ligados. A Globo tinha o Galvão, a Band tinha o Luciano do Vale. E o SBT com o Luiz Alfredo teve 11% de participação, 8 pontos. Olha isso! A final deu 67 pontos, foi vista por 95% dos televisores ligados, mas o SBT fez 8 e 11% do share total. É impressionante, mas isso foi o suficiente para o Silvio Santos considerar um sucesso. Por quê? Porque a Copa do Mundo era um evento barato, você comprava relativamente pagando pouco para a OTI e você conseguia vender cotas de publicidade para dar lucro. O que o Silvio Santos via era lucro, até porque muitas vezes o futebol não dava tanta mais audiência assim do que outros produtos do SBT. Claro que o jogo do Corinthians foi a maior audiência da história na final da Copa do Brasil, mas você pega jogos que não eram de paulistas e que o SBT transmitia para São Paulo, davam audiências parecidas com as novelas e tudo mais, mas era um sucesso mesmo assim porque atraía patrocinadores.
E essa é a pegada dessa história do SBT com a N Sports. Vai ter pouca audiência dividindo a audiência com a Globo? Provavelmente sim. Embora vamos ter que olhar um ponto mais adiante nesse vídeo, que é sobre a presença do Galvão Bueno competindo contra o Luiz Roberto na Globo em Jogos do Brasil. Já já falamos sobre isso também. Mas nem sempre a gente tem que cair nesse discurso, principalmente que vem das redes sociais, dessa galera que acha que é acionista das emissoras, que já crava o negócio como bom ou como ruim. Tem que esperar. Se não vender cota de publicidade porque o mercado não está acreditando, acha que a audiência vai só para a Globo, aí pode chamar de fracasso, aí pode falar que o negócio não deu certo. Agora, se eles venderem todas as cotas de publicidade, se eles tiverem lucro nessa operação, que já é compartilhada e dividida nos custos com a N Sports, com certeza vai ser um sucesso, mesmo que eles deem 4, 5 pontos. Ah, mas vai perder para a Record, vai bombar a Record e a Band no horário. Não sabemos, vamos esperar o que vai acontecer. Pode até ser que role, mas o SBT quer ter sucesso comercial. Até porque, meus amigos, na faixa da tarde, por exemplo, o SBT várias vezes dá audiências menores do que ele vai dar, mesmo transmitindo as mesmas partidas da Globo. Eu prefiro esperar pra gente ver como vai acontecer. Agora, evidentemente, é frustrante pro telespectador que torce pra emissora, aí realmente não tem como competir com a Globo. Se vocês queriam ver o SBT na frente no Ibope, dando 30 pontos, 20, 25, com uma semifinal exclusiva, isso não vai acontecer. A N Sports vai transmitir os jogos em simulcast com o SBT na TV por assinatura. O que significa isso? Significa que as mesmas transmissões que você vai ver na TV aberta, com o Galvão Bueno narrando ou com o Thiago Leifert narrando, estarão disponíveis daquela mesma forma, sinal compartilhado, nos canais N Sports, na sua operadora de TV, beleza? Então a N Sports vai transmitir e vai produzir junto, né? Isso é o mais importante, será uma produção conjunta. As duas empresas disseram que vão divulgar mais adiante detalhes sobre a cobertura, a transmissão e a equipe que vai participar dessa cobertura. E como eu falei, Galvão Bueno e Thiago Leifert já foram anunciados como os narradores dessa cobertura SBT N Sports. Thiago Leifert hoje é o principal narrador do SBT, titular das transmissões da UEFA Champions League e também da Copa Sul-Americana. Vem aí final da Sul-Americana com brasileiro, hein? Atlético Mineiro e Lanús, que me lembra que o SBT já transmitiu esse jogo para Minas Gerais na final da Comebol de 97 com o Rogério Correia, hoje da Globo Minas, transmitindo pela TV Alterosa. Mas, tirando essa pitada histórica aqui, vai ser bem bacana a gente ver o Galvão Bueno em mais uma Copa do Mundo, ele que vem trabalhando nas Copas desde 1974 e terá mais uma ocasião, quem sabe, para narrar o Hexa do Brasil, se você acredita que o Brasil pode ganhar esse Hexa aí, né? Então, Galvão Bueno e Thiago Leifert são os principais nomes dessa cobertura, cada um representando uma empresa. Aí você vai falar, mas Alan, o Galvão não é da Band? Como assim cada um representando uma empresa? O Galvão Bueno é um dos sócios dessa nova operação da N Sports, que começou agora em abril de 2025, com o pessoal da Ola Sports. Então o Galvão vem se engajando bastante no dia a dia da empresa e agora será o narrador da Copa do Mundo nessa parceria SBT-N Sports. O Thiago Leifert também é narrador do SBT já há algum tempo, desde o começo de 2026. E isso me lembra uma coisa. Em entrevista aqui ao canal Alan Simon, antes da final da Champions League, o Thiago Leifert falou que queria muito narrar a Copa do Mundo no SBT. Ô Dani, se você estiver assistindo, Daniela Beruti, dá um jeito pra nós aí, que eu ia gostar muito de narrar a Copa no SBT. Eu acho que ia ser muito legal se a gente conseguisse, é muito caro, né? Tá no mercado. E ainda voltando no tempo, você vai lembrar que no fim de julho de 2025 eu entrevistei o André Barros, que é o co-CEO da N Sports e agora também da NWB, foi uma entrevista exclusiva, e em dado momento ele soltou uma frase muito interessante. Pra gente é mais um fator de motivação e a gente espera ter ele nas nossas narrações em breve também, né? Que legal. Então esse também é um acordo com ele, né? A vontade é que qualquer coisa que seja Brasil contra alguma coisa, qualquer jogo, qualquer evento esportivo que seja Brasil contra alguma coisa, ele possa estar na frente das câmeras. É a voz do Brasil, né? E o pessoal diz, né? Não tem Copa sem Galvão, né? Então... Não, esperamos que não. Ou seja, havia sinais por toda parte, você que acompanha o canal Alan Simon nunca perdeu nenhum desses detalhes, né? Pois é. Mas o ponto importante é que a Cazé TV continua com a exclusividade no YouTube e agora a gente sabe que vai ter a exclusividade também de 49 partidas da Copa do Mundo, né? Não deve ser vendido mais nenhum pacote. A gente já sabia que a Live Mode tinha 2 pacotes no mercado. Nunca houve essa coisa de vender a outra metade que não era da Globo. Inclusive, se você pegar aqui a matéria que eu fiz em abril de 2024 no UOL Sport, você vai ver que havia a possibilidade, ou seja, era negociável. Tá vendo? Vai vender a Copa do Mundo em 2 pacotes. Um deles será voltado para a TV aberta, vai contar com todos os jogos da seleção brasileira e ainda a possibilidade de escolhas de jogos exclusivos, ou seja, partidas que não estarão no pacote da Globo.
era uma questão de pagar. Obviamente, não fecharam esse acordo, então não vai ter. E aqui, ó, o outro pacote a ser comercializado será o de plataformas pagas e vai contemplar todos os 104 jogos da Copa. No fim, ficou para Casa TV e as transmissões vão ser gratuitas. O risco que tinha aqui era de vender para um Amazon Prime, vender para um Disney Plus, e a Copa do Mundo ficar com 49 jogos totalmente exclusivos e meios pagos, né? Esse era o risco quando eu fiz essa matéria aqui. Então, aqui eu já dizia, né, quem vencer a concorrência será a única empresa a contar com 100% das partidas. Em momento nenhum, a gente colocou aqui que esse pacote teria 52 jogos, tá? Tá aqui, ó. Vai vender em 2 pacotes, um deles será voltado para a TV aberta e tinha a possibilidade de escolhas de jogos exclusivos. Abril de 2024, há mais de 1 ano e meio, beleza? E agora, as cenas dos próximos capítulos vão ser acompanhadas aqui, sabe por quê? Sabe por que você tem que se inscrever no canal? É importante pra você? Porque na Copa do Mundo do ano que vem, Globo e Cazé TV vão protagonizar as escolhas dos jogos. Ah, esse assunto que a gente tá adorando falar no Campeonato Brasileiro, vem aí na Copa do Mundo também. E muito provavelmente, na primeira fase, a gente já vai saber antes, meses antes, todas as escolhas. Mas mata-mata é metade-metade. Vamos supor, a fase 16avos de final. As escolhas que a Globo fizer vão ser 8 jogos. E não é escolha de uma vez, nenhuma fase assim, tá? A Globo vai lá e fala, eu quero esses 8 jogos. Não, as escolhas vão ser com alternância. Ou seja, um exemplo, tá? Não tô dizendo que vai ser assim. Na primeira rodada, excluindo a abertura e o jogo do Brasil, a Globo tem a primeira escolha. Aí a Cazé TV escolhe um jogo que a Globo não vai poder transmitir. Terceira escolha, Globo. Quarta escolha, Cazé TV e por aí vai. Nas oitavas de final, aliás, nos 16avos de final com os 16 jogos também. Oitavas de final também. Quartas de final também. Sempre protegendo os jogos do Brasil pro pacote da Globo. E o SBT, no fim das contas, vai depender disso, né? Como o Brasil faz no máximo 8 jogos, a gente sabe que o SBT vai ter no mínimo 24 que não serão da seleção brasileira. E ele vai depender sempre das escolhas que a Globo fizer, já que são jogos do pacote da Globo também, no SBT e na N Sports. Vai ser muito interessante acompanhar isso ao longo de 2026 e você está convidado, está convidada a participar com a gente. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos. Obrigado especialmente a você que é membro do canal, que assina o nosso clube de membros, cujo nome está aparecendo agora aqui. Agora eu tô fazendo bem mais conteúdos exclusivos para membros aqui, conteúdos personalizados aí para o público, né, pro tipo de fã que a gente tem por aqui. Muito obrigado a você, te espero no próximo vídeo. Esse é o canal Alan Simon, a casa da mídia esportiva. Valeu!